Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo completo sobre orquídea sapatinho. Vou estar replantando essas duas orquídeas e fazendo um substrato aí ideal para plantar essas orquídeas. Essa daqui é uma sapatinho avermelhada, coisa mais linda. E essa daqui é o sapatinho insigne, aquele mais caramelo, todo pintadinho, muito lindo. Então no vídeo de hoje eu vou fazer o replante das duas e mostrar passo a passo como fazer um substrato rico em matéria orgânica que elas vão amar com certeza. Então, se você gostar do conteúdo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal se estiver passando por aqui, deixe também seu comentário que ajuda bastante, tá, pessoal? Então, me acompanhe nesse vídeo e venha aprender a fazer esse substrato passo a passo. Bom, pessoal, hoje eu vou replantar essas duas orquídeas aqui, sapatinho insigne. Ela é um sapatinho caramelo muito linda. Eu vou deixar a foto aqui para vocês verem. E, pessoal, vou estar fazendo esse substrato aqui, né, mostrando para vocês como eu faço esse substrato rico em matéria orgânica para plantar as orquídeas de terra, orquídeas sapatinhos, qualquer gênero, tá? É um substrato que ele não fica compactado, ele fica soltinho, bem fofinho, e é ideal para as orquídeas sapatinho, né? Ele imita mais ou menos, né, aquele substrato que elas vegetam na natureza, bem soltinho, rico em folhas, matéria orgânica. Então é ideal aí pro sapatinho. Aqui, pelo menos para mim, dá muito certo. Essas meninas estão precisando de replante, né? Eu montei um cantinho aqui, fiz um vídeo há um tempo atrás, só para orquídea sapatinho. Então agora eu tô terminando de replantar e resolvi gravar esse vídeo. O replante vai ser nesse vaso de parede meia-lua de plástico. Todas vão ser plantadas assim para ficar padronizada. E assim que o cantinho estiver totalmente pronto, com todas replantadas, eu faço um vídeo mostrando para vocês, tá bom? Então agora vamos de fato para o substrato. Bom, pessoal, aqui eu vou mostrar alguns substratos que a gente vai estar utilizando, mas se você não tiver algum deles, eu vou dar a opção de você estar colocando outros aí que você pode comprar, tá bom? Então, gente, aqui eu tenho alguns substratos. O primeiro que eu vou mostrar é esse daqui, ó. Eu gosto muito de usar um substrato rico em matéria orgânica, que é o resto de folha, né, conhecido como serrapilheira. Aqui eu encontro na beira do mato. Esse substrato ele é rico em matéria orgânica e basicamente na natureza é nesse substrato, né, que as sapatinhos vegetam, né, gente? Substrato bem soltinho no chão aí das matas, né? No seu local aí de origem. Então aqui eu tento mais ou menos imitar usando o substrato, tá? Então o resto de folha é muito bom. Se você não tiver acesso, pode usar o substrato comum para orquídea, tá? Tem esse aqui mais grosso, com carvão, chip de coco, que você já encontra pronto aí para vender, tá? Então você pode misturar um pouco dele, pode misturar com esse miúdo aqui, ó, que é casca de pinos miúda e carvão também miúdo, tá? Você consegue achar pela internet. Tem também o resto de substrato para orquídea que você também pode usar, sabe? Então você vai juntando, eu junto bastante aqui que eu tiro das falenopes, né? E eu vou guardando, porque aí eu posso plantar as orquídeas de terra ou até outras plantas também, tá, gente? Então hoje eu vou estar utilizando ele. Tem também a casca de arroz carbonizada. É um substrato muito bom, fica leve, né? Aí o substrato, e ainda tem silício, que vai ajudar aí no enraizamento das orquídeas, tá? É um ótimo substrato e além de tudo, ele vai servir aí para repelir caramujo, lesma, né? É bom você tá aí usando, tá bom, pessoal? É um substrato também maravilhoso. Tem também aqui um outro tipo de substrato, para quem não tem terra do mato, que é esse daqui, ó, pochim. É um tipo de substrato, gente, que ele vem já com um pouco de terra, tá? Então, ele vem com casca de pinos, que tem carvão, tem pedaços de madeira, ó, tá vendo? Então, você consegue encontrar. Esse daqui o meu marido comprou pra mim na casa de R$1. Eu pedi pra ele comprar desse substrato normal e a menina acabou vendendo esse. Só que serviu pra mim tá colocando, né, aqui no substrato. Então, se de repente você não tem esse pronto, você pode comprar esse daqui também, ó. Terra nobre, substrato para orquídea. Tem muita orquídea vindo com esse substrato quando a gente compra, ele deixa as raízes escuras. Então ele não é bom para orquídeas epífitas, mas para terrestre dá super certo, tá? Então fica a dica aí de substrato. Eu vou deixar o link de todos aqui na descrição,
se de repente vocês quiserem adquirir. E aí o meu esposo, eu falei pra ele, né, trazer casca de pinos e carvão, aí ele acabou trazendo essas daqui. A menina falou pra ele, ó, tem casca de pino separada. Só que essa casca aqui, gente, ela é muito grandona, então ela não serve pra colocar, tá? E outra, essa daqui eu acho que é aquelas de forração. Ela tá muito vermelha, eu acho que ela tem tanino. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ferver pra ver se sai, né, aquela água vermelha. Se sair, indica que tem tanino, mas eu só vou usar depois que eu ferventar ela, tá bom, gente? Ó. Então, aqui usa muito para forrar vasos, né? Mas se ela não tiver tanino, você também pode usar junto aqui para plantar orquídea, tá? Então, gente, esses são os substratos. Agora eu vou pegar uma bacia grande, essa cuia bem funda, pra gente começar a preparar o nosso substrato, tá, pessoal? Ó, vou começar colocando a casca de pinos miúda, tá? Vocês vão ver que é um substrato que ele não vai ficar encharcado, pessoal. A água vai bater e vai escorrer, tá bom? Então, vocês façam aí na casa de vocês, teste. É um substrato bem soltinho que não vai ficar compactado, porque as orquídeas, sapatinho, não gosta de ser cultivada naquela terra compactada, né? Vou colocar aqui o pochim, que é substrato já que parece uma terra. Então, gente, esses dias atrás eu comprei uma orquídea que ela veio numa terra, eu tive que desenvasar. Então, isso daqui deixa muita umidade. Então, é bom só para orquídea de terra, ó. Esse daqui eu não vou utilizar porque ele tá novinho, só foi mesmo para mostrar. Eu vou usar esse daqui, ó, que eu fui recolhendo das outras orquídeas. Então, nada se perde. Você pode guardar e depois reutilizar, tá bom, gente? E aí, você vai colocando aí, ó, o substrato usado aí das orquídeas. Porque como é planta de terra, gente, elas não ligam se o substrato tá ácido. Agora eu vou colocar a casca de arroz carbonizada, ó, bastante. É tudo meio a olho, tá, pessoal? Aí você vai colocando. Aqui eu tô fazendo bastante substrato, porque eu vou plantar num vaso um pouco mais fundo. Então, vai substrato, tá? E aí você vai misturando com a mão mesmo. Se você tiver aquelas bacias maior, coloque, aí você consegue misturar melhor. Então, você vai misturando com as mãos mesmo, tá, pessoal? Aqui eu gosto de colocar a mão na terra, é muito gostoso, né? Ó, gente, não fica compactado, ó. Então, esse substrato eu uso para cimbídio, para qualquer tipo de orquídea de terra, ó. Você vê? O substrato, ele tem que ficar leve, você tem que pôr a mão e ele soltar. Se ele ficar, sabe, grudado assim de terra, não é legal, tá bom? Não vai ter aeração para as raízes das orquídeas, tá bom? Aí, gente, agora eu vou colocar mais duas coisas aqui para deixar essa terra meio que adubada. Vou colocar aqui um pouco de cinza de carvão, a lenha, que a minha amiga me deu. É rico em potássio, ajuda aí na floração, né? Tem cálcio e outros, né, elementos. É muito bom. E também controla um pouco da acidez. E aqui tem a farinha de ostra, né? Casca de ostra. É cálcio puro e também vai ajudar aí, né, a fortalecer as nossas orquídeas de terra, tá bom? Então, eu vou deixar algumas marcas aqui. E é muito bom, aí já tá meio que adubado, né? Só que aí depois eu vou fazer um adubo orgânico e adubar todas elas. Ó, pessoal, aí você vai mexendo pra misturar, tá? Vou pôr mais um pouquinho aqui dessa farinha, que é bastante substrato, né? Então, a farinha de ostra, ela tem muitos nutrientes aí para as orquídeas, né? Tá bom? Então, ó, tá pronto aqui, ó. Vai mexendo bastante, ó, de baixo para cima. E está pronto aí o nosso substrato rico em matéria orgânica, pessoal. Olha, gente, bem soltinho. Então, não tem como esse substrato ficar encharcado, tá? Então, agora, ó, a gente vai replantar a nossa sapatinho, tá, gente? Maravilhoso. Eu super indico aí para qualquer planta de terra. Vou usar também argila expandida, tá bom? Para fazer a drenagem. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou começar aqui, ó. Vou colocar as duas junto. São mudas, né, que eu comprei há muito tempo atrás, gente. Já tá mais que na hora de replantar. Então, as orquídeas sapatinhos, elas precisam dessa manutenção, ó. Vou replantar aqui nesse vasinho de plástico que eu furei. É importante furar bastante para drenar a água, né? E agora eu vou colocar argila expandida, tá, gente? Pode ser isopor também. Então, eu vou colocar uma camada aqui de argila para poder drenar a água.
tá bom, pessoal? Deixa eu virar aqui a câmera um pouquinho. Então, eu vou colocar argila expandida e vou replantar. Então, gente, as orquídeas sapatinhos são orquídeas maravilhosas, lindas, né? Que florescem agora no inverno. Sempre na época de frio, né? Outono e inverno, começa a sair os botõezinhos. As minhas não floresceram por causa disso, gente, né? Estavam com pouca luminosidade, precisando aí de uma renovação de substrato. Mas acredito que o ano que vem elas possam aí florescer, né? Então, pessoal, você vai colocando um pouquinho aí do substrato e agora eu vou retirar as mudinhas, ó. Já comprei elas nesse substrato, não mexi. Então, agora tá precisando, ó. A gente pega aqui com cuidado, ó, e puxa, tá vendo? Ó. Aqui dá pra ver que tem bastante terra, ó, terra pura, tá vendo, gente? Então, não é legal, elas não desenvolvem a raiz, tá bom? E essa outra aqui também. Essa daqui, ela entolcerou bastante, ó. Mas são iguais a floração. Eu vou deixar aqui a floração, tá? Passando, pra vocês verem. É muito, muito, muito linda. Deixa eu tirar aqui, ó. Retirei, tá vendo, gente? Então, agora, eu vou acomodar elas aqui. Deixa eu ver, essa maior eu vou pôr desse lado. E essa outra desse outro lado, ó. Tá vendo, gente? Até soltou aqui, ó. 2 mudinhas. Então, pessoal, é isso. A gente tem que renovar o replante, ó. Eu vou mudar aqui, vou pôr essa desse lado. E essa menor aqui. Então, a gente tem que sempre renovar, porque o substrato, ele vai se decompondo, né? Então, a gente tem que replantar. De vez em quando, a gente tem que fazer isso daqui, porque senão vai ficando ácido, em vez de beneficiar a planta, vai apodrecendo, né? As raízes, vai ficando um substrato muito úmido. Então, você vai colocando o substrato, pessoal, e vai apertando, tá bom? Dessa forma, para poder fixar, né? É uma planta que você precisa ir colocando, ó, segura assim as folhas, ó, com as mãos, e vai colocando substrato e vai apertando, tá, pessoal? Ó, dessa forma. E, gente, espero que vocês gostem das dicas, né, que ajude aí no cultivo de vocês. Então, eu falei que eu ia gravar o vídeo, né, não gravei de todas, né, gente, porque senão, se eu fosse plantar uma por uma, como eu sempre falo, não ia dar conta, mas pelo menos essa daqui eu vou estar fazendo o vídeo, né, dessa daqui da vermelha. A outra é um sapatinho vermelho, avermelhada, né? Muito bonita, com os risquinhos, linda demais. As sapatinhos tem muitas cores, né? Folhagens diferentes. É uma planta muito bonita de ter aí na coleção. Confesso que eu deixei minhas plantas um bom tempo assim, sem dar uma atenção, mas agora, gente, chegou a hora, né? De cuidar, de replantar, de adubar, para que elas floresçam aí lindamente. Ó, pessoal, praticamente tá pronto. Aí você vai apertando assim devagarinho, ó, e firmando. Depois, gente, esse substrato ele acaba assentando. Aí você repõe mais um pouquinho, se precisar, né? Ó, dessa forma. Não pode ficar balançando também, né? Ó, tem que ficar meio que fixa. Então, com o próprio substrato, você vai apertando, ó, tá vendo? Nas laterais. E vai colocando, até você sentir que a planta está firme. Tá bom? Olha, vai ficar uma touceira bem bonita, né, gente? Imagina quando florescer. Então, aqui tá pronto, pessoal. O nosso replante da primeira. E vou aproveitar aqui e já vou plantar a segunda sapatinho. Essa daqui também no vasinho de plástico. Olha só a folhagem, que coisa mais linda. É toda rajada, ó. Tá bem toucerada. Essa daqui eu comprei no 4 Estações. Lá vende essa daqui toda rajada. Eu tenho também uma verde clara toda rajada. Que em breve eu vou replantar também. Olha, muito linda, gente. E a floração dela é maravilhosa. Vou deixar passando aí pra vocês, tá bom? Então, eu vou colocar também argila. E colocar um pouco do substrato. Tá bom, pessoal? Dessa forma aqui, ó. Então, gente, é muito bom fazer replante, eu gosto demais. E vocês também gostam de replantar, gente? Pra mim é a melhor parte, é muito bom, né? Ter esse contato aí com as nossas plantas, né? Depois ver elas florescendo, enraizando, é muito gratificante. Ó, gente, tá vendo? O substrato tá até meio ácido. Tá precisando aí se enraizar muito bem essa menina, ó. Aí a gente põe aqui no meio. E da mesma forma, vamos completando aí com o substrato.
Aí, gente, o cantinho ali, ó, quando tiver pronto eu mostro pra vocês. Vou fazer mais um pouco desse substrato para plantar as outras. E aí, em breve, eu atualizo aqui pra vocês. Ó. Linda, linda, linda. Essa outra sapatinho ali eu comprei num garden, aqui perto da minha casa. Essas daqui da folha pintalgada, né, manchada, no 4 Estações. Tem um bom tempo mesmo, gente, que eu tenho essas orquídeas. Então é isso, pessoal. Ó, vamos finalizando aqui. E terminando aqui o nosso replante. Quero agradecer todo mundo pelo comentário, gente, pelo carinho, tá bom? Meu muito obrigada. E espero que de alguma forma, né, ajude aí vocês, né, pessoal, no cultivo. Qualquer dúvida, é só perguntar que eu respondo, ó. Está pronto, gente. Ficou lindo. E agora é molhar elas, né, pessoal? Pendurar elas lá no cantinho delas, com bastante luminosidade. Essa orquídea pode ser cultivada assim, à meia sombra, não precisa pôr no sol direto. Regar somente quando o substrato secar e adubar com adubo orgânico. Pragas que costumam aparecer é o ferrugem, às vezes por excesso de umidade, por ficar na chuva. Mas tirando isso, gente, é uma planta bem tranquila de cultivar, tá bom? Adubação orgânica pode ser a cada 3 meses e uma boa ventilação e luminosidade. Então, gente, esse foi o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, se te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreva. Eu gostei bastante do resultado e espero, né, ver essas meninas floridas aqui no meu cultivo. E assim que eu finalizar o replante, né, das outras, eu atualizo o cantinho que eu montei para elas, né? E mostro para vocês, tá bom, gente? Então, obrigada a todo mundo que ficou até o final, tá bom? Que assistiu esse vídeo, tá? Sejam sempre bem-vindos e eu espero que de alguma forma essas dicas aí ajudem no cultivo, tá bom, gente? Meu muito obrigada, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!